capítulo 13, Marcos, versículos 1 ao 5. Eu quero que você, nesta tarde e noite, acredite que Deus tem para você uma palavra que vai mudar coisas dentro de você. Eu quero que você acredite nisso. O texto começa dizendo da seguinte maneira: de novo entrou Jesus na sinagoga. Sabe, Jesus nunca entra num lugar para não fazer nada. Ele nunca entra num lugar para não operar milagres, para não fazer mudanças. Se ele entra com um propósito, ele entra com um sentido. Ele entrou, Jesus, na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Esse texto é contado para nós em Mateus e em Lucas. O interessante é que Lucas, na visão médica, Lucas diz que esse homem tem a mão direita ressequida. A mão direita, a mão principal, a mão dele está ressequida. Ele tem uma atrofia, ele tem uma deformação na sua composição. Ele não tem o funcionamento da mão. O texto diz que estavam observando a Jesus para ver se, olha o artigo, irmãos, eu bato muito aqui nessa tecla, detalhes, presta atenção, aprenda a trabalhar nisso. Olha a maneira como Marcos conta para nós isso. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Todo o auditório daquela sinagoga, toda aquela plateia, quando viram que Jesus chegou naquele sábado e entrou naquela sinagoga, aquela plateia inteira começou a focar duas situações. Um mosquitinho aqui tribulado começou a focar duas situações: Jesus, que entrava ali, e aquele homem que fazia parte daquele contexto, daquele conjunto. Aquele homem, ele frequentava aquela sinagoga, ele era um membro, ele era um participante daquela sinagoga, e lá estava ele. E diz o texto: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria. Então, aquele homem passou a ser o foco. Aquele homem que tinha a mão mirrada, ele passou a ser observado. Vamos observar ele, vamos ficar, olha aqui, vigia lá o homem aleijado e vigia Jesus. Vamos ver se ele vai curar esse homem aleijado hoje, no sábado. Ou seja, aquele auditório, ele não queria que aquele homem fosse curado. Não queria que o homem fosse curado. E disse Jesus a um homem da mão ressequida: vem para o meio. Então aquele homem, naquele cenáculo, naquele local, ele não estava no meio, ele estava numa lateral, ele estava num canto, ele estava lá marginalizado, lá no final, ele estava num canto um tanto quanto escondido. Vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Amém. Diga: Pai querido, nesta noite, restaura vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero nesta noite, diante desse texto, esta tarde, noite, né? Já estamos às 19 horas e o dia está praticamente bem claro. Eu quero nesta tarde, eu quero poder tomar a tua mente, o teu intelecto, o teu sentido, e quero que você, pelo Espírito de Deus, preste atenção nesse texto.
e tire desse texto uma verdade de Deus para a tua vida. Esse texto conta para nós que um homem, ele tem uma atrofia, um homem tem uma marca, ele tem um estigma. O texto não nos dá margem para pensar que esse homem, ele sofreu um acidente, e em consequência do acidente, ele adquiriu isso. O texto não permite isso. O texto, ele nos deixa muito tranquilos em entender que esse homem tem um problema de nascimento. É uma patologia que surgiu, e esse quadro tornou-se um quadro que degenerou a formação, vamos chamar de muscular ou normal desse homem. A mão direita desse homem, ela ressecou, ela diminuiu, ela atrofiou, ela ficou completamente, ela perdeu a sua capacidade. Então, se Deus nos dotou de 2 braços e 2 mãos, esse homem perdeu 50% da sua capacidade de labor, da sua capacidade de produzir. Esse homem, ele tem uma falta exatamente de sua metade. Esse homem vive num contexto em que a mecanização ainda não foi descoberta. Esse homem vive num contexto em que toda ação é uma ação física e braçal. Toda ação é uma ação física e braçal. A Bíblia está repleta de textos. Você vai ver isso, o homem agindo com a força do braço, ora lançando flechas, ora lutando com animais, ora pescando, ora fazendo ceifa, ora malhando trigo. Toda a história da Bíblia é uma história de pessoas que têm o seu labor, a sua atividade laboral é em cima da força física, é em cima da mão direita e da mão esquerda. Deus chega a fazer uma figura quando fala em Jonas. Ele diz que a população de Nínive, ela não diferenciava a mão direita da mão esquerda. Nós vemos nos evangelhos os pescadores puxando as redes, lavando redes. Esse homem, ele tem uma mão ressequida, e a mão ressequida é a mão direita. Ou seja, esse homem, ele só pode atuar com a mão esquerda. Se esse homem, ele não nasceu com a função potencializada na mão esquerda, esse homem tem muita dificuldade para fazer coisas. Ele tem um lado que vamos chamar de um lado quase que morto, um lado que não consegue, não tem mobilidade, não tem capacidade de fazer. Mas esse homem tem uma característica. Esse homem, ele faz parte dessa sinagoga, ele faz parte desse grupo. Esse homem, ele frequenta a sinagoga, e a sinagoga, no sábado, ela para celebrar esse culto a Deus, essa manifestação de culto que a religião judaica faz. E nesse dia, a sinagoga está repleta, está cheia. O texto diz que os fariseus estavam todos ali, estavam todos dentro daquela sinagoga, participando daquela celebração. Na sinagoga se lê a Torá, se canta e se traz reflexões. O rabino, como um pastor, ele traz uma reflexão em cima do texto lido. Assim é o culto judaico, e nesse dia o culto está acontecendo. E diz o texto assim: entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Quando Jesus entrou na sinagoga, o culto, vamos chamar, o culto já tinha começado. O culto já estava em andamento. Então, quando Jesus entrou, a sinagoga está cheia, repleta de pessoas, e o culto judaico está acontecendo. Jesus entra, e quando ele entra, ele já é um personagem conhecido, é um personagem importante. Não tem como
não tem como desconhecê-lo. E quando ele entra, o texto diz: e estavam observando a Jesus. Jesus roubou a cena naquela sinagoga. A sinagoga toda reunida, estava diante do rolo da lei, um rabino por certo estava ministrando, mas quando Jesus entrou, roubou a cena. A cena foi roubada, porque as pessoas que ali estavam pararam de olhar para o rabino e voltaram os olhos para Jesus. Quando se vai a Jerusalém, no muro das lamentações, ao lado do muro, do lado esquerdo, há uma sinagoga. Então, enquanto no paredão do muro as pessoas ficam orando, você diante do muro, no teu lado esquerdo, no canto, há uma sinagoga. Nessa viagem, mais uma vez, eu fui lá na sinagoga, estavam lendo, estavam ministrando, falando, recitando cânticos e salmos e palavras. Eu entrei, eu não estava paramentado como um judeu ortodoxo, e eu passei desapercebido, mas naquele dia foi diferente. Quando Jesus entrou, o texto diz: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria. Quando Jesus entrou, ele roubou a cena. Eu penso que as pessoas, uma às outras, se cutucaram. Aquela cena assim: olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou, é ele, olha, ele chegou, o Nazareno chegou, olha, ele chegou. Jesus não entra, ele está em pé, e Jesus olha para aquele ambiente, para aquele cenáculo, está repleto de pessoas, repleto de judeus, de fariseus, de escribas, está repleto, e o texto diz que a atenção deles agora se divide, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então esse texto diz para mim que aquela comunidade, naquele sábado, naquela sinagoga, sabia da existência de um homem que tinha a mão ressequida. Eles sabiam. Aquele homem era conhecido naquela sinagoga. Então agora toda aquela turma como que esqueceu um pouco o rabino falando e passou a vigiar Jesus e o homem sentado lá num dos bancos daquela sinagoga, em um dos cantos. Então passaram a olhar Jesus e o homem, do tipo assim: será que Jesus vai até ele? Será que Jesus vai caminhar na direção dele? Estão olhando, e Jesus, ele percebeu isso, ele percebe tudo, ele percebeu isso. E diz o texto, versículo 3: e disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Ora, a concordância verbal é interessante aí. Jesus não disse para aquele homem: vai para o meio. Ele disse: vem para o meio. O tempo verbal, ele dita então essa ação. Significa que Jesus, quando pronuncia essa afirmação, Jesus não está do lado do homem, aonde o homem está sentado. Vai lá para o meio. Não, esse texto, a concordância verbal é clara. Diz que Jesus está num ponto e diz para ele: vem para o meio. Jesus o chama lá da onde ele está, para que ele se levante e venha para o meio, aonde é o átrio que está a lei, o sacerdote e a ministração. Vem para o meio, ou seja, Jesus o chamou, o tirou de lá da periferia, lá da extremidade, e disse: vem para o meio, vem para cá, para o meio. Eu quero você aqui no meio. E diz o texto que Jesus disse: vem para o meio. Então Jesus chama esse homem que tem a mão mirrada, e agora Jesus fala a segunda sentença. Agora